Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de Acampamento Sinistro, de nome original Sleepaway Camp, de 1983. Porque é aquilo, toda sexta-feira 13 tem um Sexta-feira 13 no canal. Mas hoje não é sexta-feira 13, hoje é sexta-feira 12. Então vou aproveitar a data para falar de um filme que é quase sexta-feira 13, mas não é. Porque esse é um filme que surgiu naquela febre de filme slasher que teve no começo dos anos 80, depois do sucesso de Halloween e Sexta-feira 13. O curioso é que Sexta-feira 13 foi feito para lucrar em cima do sucesso de Halloween, mas ele também foi um sucesso tão grande que vários filmes foram feitos para lucrar em cima dele, talvez até mais. E desses dois vêm todos esses filmes slashers com datas comemorativas e afins. Mas a gente também tem as cópias mais descaradas, que são filmes slashers que se passam no mesmo ambiente de Sexta-feira 13, que são acampamentos de verão. Eu acho que os dois mais marcantes dessa segunda categoria viraram clássicos do terror por si só. Um é o The Burning, Chamas da Morte, e o segundo é, claro, o Acampamento Sinistro. Não tem muito mais de produção pra falar além disso. É um filme que foi feito com um orçamento bem modesto e teve uma bilheteria absurda, parecido com Sexta-feira 13, e até hoje ele é reconhecido como um cult classic e teve 4 ou 5 continuações. E eu acho que isso é porque ele soube usar bem os elementos básicos de um slasher. Tem as mortes não convencionais com efeitos especiais bons, e claro, tem uma reviravolta marcante no final. Essa reviravolta acho que acabou sendo o ponto principal do filme, é com certeza a cena mais icônica, a cena mais marcante, e é o que todo mundo que assiste esse filme vai se lembrar depois. Então eu vou falar um pouco mais da trama dele agora, mas antes vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Acampamento Sinistro, o que vocês acharam desse filme. Esse é um filme que eu já vi pedirem nos comentários algumas vezes, então deixem aí nos comentários os filmes que vocês querem que a gente fale aqui no canal. E claro, acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. E eu já vou deixar aqui um aviso de spoiler, porque é uma sessão trashback, é um filme que já saiu há mais de 30 anos, então spoilers estão liberados, mas ainda assim, como esse filme depende muito da reviravolta, eu ainda vou falar um pouco sobre a trama dele antes de entrar na reviravolta em si. Então se você quiser saber mais um pouco dele sem saber a reviravolta, vai ter outro aviso de spoiler mais à frente no vídeo. E Sleepaway Camp é um filme que se passa num acampamento de verão, que tem um lago perto, exatamente igual Sexta-feira 13. E o filme começa com um prólogo que não se passa nesse acampamento, mas também se passa num lago, por coincidência ou não. Esse prólogo conta a história de uma família, que é o pai que tá namorando outro cara, e ele tem um filho e uma filha. E eles estão no lago, curtindo de boa, quando uns jovens com uma lancha atropelam eles. Porque, já dizia o ditado popular, as lanchas são como os carros. A única pessoa que sobrevive a esse acidente é a filha, chamada Angela, que vai então morar com a tia esquisita dela. A trama do filme de verdade acontece alguns anos depois, quando a Angela e o Rick, que é o primo dela, que já são pré-adolescentes, vão passar as férias em um acampamento de verão, e a trama é isso daí, né? A Angela é uma menina esquisita, que não fala com ninguém, e por causa disso ela sofre bullying do pessoal do acampamento, e curiosamente, essas pessoas que fazem bullying vão sendo assassinadas. Pra falar a verdade, esse filme não tem muito do eles têm que descobrir quem é o assassino agora, ou eles têm que lutar para sobreviver, porque não é bem esse tipo de slasher. Nenhum dos personagens principais está muito ciente do que está acontecendo, e o dono do acampamento está tentando acobertar tudo o que está rolando. Então as férias no acampamento vão seguindo mais ou menos normais, só que tem uns assassinatos rolando ali, e quem está mais envolvido nesses casos para saber quem é o assassino é a gente mesmo, porque a gente está assistindo o filme. Esse filme tem vários diferenciais pequenos que conseguem fazer uma identidade diferente do Sexta-feira 13, apesar dos dois serem parecidos na ideia. O primeiro desses é que em Sexta-feira 13 o acampamento ainda estava sob reforma e quem são assassinados são os monitores. E em Sleepaway Camp o acampamento tá em funcionamento, tá cheio de funcionário, tá cheio de criança, e eu acho que ele consegue passar uma atmosfera bem realista no geral. Primeiro porque tem muitos personagens no filme, tem gente demais ali e às vezes só brota mais uma galera, tipo no final do filme, quando tem uma reunião de monitores e tem umas 10 cabeças ali, eu ficava, porra, mas não eram só 4 monitores no acampamento, de onde saiu essa gente toda? Mas ao mesmo tempo eu acho isso um pouco confuso, o que não ajuda porque tem muita gente ali que é parecida. A segunda vez que eu vi o filme eu até consegui diferenciar legal quem era quem. Mas a primeira vez que eu vi foi bem difícil. Até porque o filme não apresenta ninguém oficialmente, assim. Ele não coloca aquela cena onde a galera chega e se apresenta com o nome e a função, o que eles estão fazendo ali. A maioria deles você tem que entender o contexto do que eles estão fazendo ali e diferenciar por visual. E inventar uns apelidos, talvez, do tipo o Monitor Rambo ou o Tony Ramos Mirim. E às vezes nem isso serve. Você fala, ah, esse é o cara de mullet. Mas pera, qual deles?
Eu acho que o que estraga um pouco essa vibe mais realista do filme são os atores mesmo, porque a maioria das atuações são bem questionáveis aqui. Deve ter uns 3 ou 4 atores bons no filme todo. Mas já falando sobre o elenco, eu acho que um aspecto legal aqui, que também é um diferencial, é como eles pegaram atores realmente jovens pra fazer os personagens jovens. Então esse é um filme que na maioria dos casos não tem aquele adolescente de 35 anos que a gente tá acostumado a ver em filme de terror. Tem um ou outro, né? Claro, sempre tem. Mas não são tantos assim. A maioria das pessoas parece estar na idade apropriada pra história. E o filme também tem vários núcleos de personagem que são mais ou menos separados por faixa de idade. Tem os monitores, que são os adolescentes de 35 anos na maior parte dos casos, mas também tem a galera pré-adolescente, tem umas criancinhas mais novas e tem os adolescentes de mullet. São vários grupos diferentes que vão interagindo ao longo da trama. E a maioria desses personagens é só desagradável mesmo, porque a grande parte deles são só uma máquina constante de bullying. Clássico personagem de filme slasher que tá lá pra você ficar feliz quando o assassino matar eles. E como esse filme tem uns 800 personagens, acho que vai ser melhor eu só listar alguns deles aqui que são mais relevantes pra trama. Temos, é claro, a tia esquisitona, que parece que tá chapada nas duas breves cenas que ela tem. E eu não acho essa atriz tão boa assim. A personagem tem um bordão que eu não entendi se era pra ser cômico ou não, eu sei que ficou esquisito. Tem o cozinheiro pedófilo nojento, que é a pior pessoa de um filme cheio de gente ruim. Quando o assassino entorna um tonel de água fervendo na cara dele, você só fica feliz mesmo. E é mais bizarro ainda que ele é declaradamente pedófilo. Ele faz comentários pedófilos na frente dos outros funcionários e a galera só acha super engraçado. É bizarro. Tem o Rick, que é mais ou menos o protagonista do filme, junto com a Angela. Eu acho ele ótimo porque ele é uma criança muito pistola. Toda vez que alguém fala mal da prima dele, ele vai de 8 a 80, ele não perde tempo. Ele fica putaço, ele quer cair pra porrada, ele xinga todo mundo o tempo todo. A galera é 2 vezes o tamanho dele, mas ele não liga, ele quer sentar geral no soco, ele é tipo um mini pincher. Tem um único policial que aparece no final do filme e ele tá usando um bigode que é obviamente falso. É pra ele ser um policial, mas ele fica parecendo alguém fazendo um cosplay ruim do Paul McCartney na capa do Sgt. Pepper. E tem a Judy, claro, a clássica menina fútil de filme slasher. Eu acho ela ótima porque ela é muito escrota e muito caricata e é completamente de graça. Parece que ela não faz mais nada no acampamento. Ela tirou aquelas férias ali só pra brotar do chão toda vez que for necessário em toda a cena pra xingar a protagonista. Toda vez que ela aparece, parece que ela só tava ali esperando um pouquinho fora do enquadramento pra entrar e começar a xingar todo mundo. Mas quem eu acho que são os atores mais decentes desse filme mesmo é o velho picareta, que é o dono do acampamento, que é um personagem bem caricato também, mas que funciona. Ele é bem pilantra, ele quer acobertar todos os assassinatos e fingir que tá tudo acontecendo normal, pra não pegar mal na reputação do acampamento dele. É aquela coisa bem prefeito do filme do Tubarão mesmo. E como se isso não bastasse, ele ainda tem um caso com a monitora que talvez seja menor de idade, e no final, quando ele tá suspeitando que o Rick é o assassino, ele só senta a criança na porrada. Sério, entre o dono que bate em criança, o bullying constante e os funcionários pedófilos, eu acho que o assassino é o menor dos problemas que tem nesse acampamento. Mas claro, a melhor atriz do filme é a Felissa Rose, que interpreta a Angela, que curiosamente essa atriz é casada com o ex-frontman de uma banda de metal alternativo chamada CKY, e eles inclusive usaram uma imagem dela nesse filme na capa de um EP. CKY, que também é a banda que o baterista é o Jazz Margera, que é o irmão do Ben Margera, o skatista profissional que era do Jackass. Ele trabalhava no Jackass junto com o Johnny Knoxville, que recentemente estreou num filme chamado We Summon the Darkness, que eu falei aqui no canal, então vocês podem clicar aqui pra assistir a review. Ficou muito suave esse jabá, encaixou direitinho com o vídeo. Enfim, eu acho que a Angela é um ótimo ícone do terror, porque ela tem essa aura de criança esquisita. É uma atuação que ela não precisa fazer muita coisa, mas eu acho que essa é a dificuldade. Ela tem que ficar parada, quase imóvel, e acho que nem piscar ela pisca direito durante o filme. Tem vários planos longos dela só encarando um personagem, e é bem esquisito. E ainda são gravados desrespeitando a regra dos terços, né? Ela tá um pouco mais abaixo do que ela devia estar, então fica bem estranho mesmo. E isso é bem interessante porque cria esse mistério em torno dela. Ela parece ser a criança do mal, ela fica uns bons 35 minutos de filme sem falar nada. E aí quando ela começa a falar, você vê que ela é só uma garota normal mesmo. Ela conversa de boa com o amigo do Rick, que é meio que o namoradinho dela na trama. Eles criam mais ou menos esse clima e viram um ponto importante do filme. E eu acho que agora é o momento. Eu não falei de técnica ainda, mas pra falar desse filme acho que tem que falar logo da grande reviravolta dele. Então a partir de agora eu vou falar da reviravolta, então estejam avisados. Como eu disse, o filme é bem
famoso pela reviravolta final, mas não é só uma reviravolta, são duas reviravoltas que acontecem ao mesmo tempo. A primeira é a mais óbvia, que o assassino era a Angela o tempo todo. É o tipo de coisa que dá pra você deduzir bem rápido. Todo mundo que foi assassinado era gente que tinha maltratado ela na trama. Então você meio que reduz as possibilidades de assassinos já pra Angela ou o Rick logo no começo. E é curioso, porque não é o típico filme slasher que qualquer um pode ser o culpado, mas ainda assim a direção do filme disfarça bastante as cenas de assassinato. Usa aquelas técnicas de filme giallo, né, de filme de você tem que descobrir quem é o assassino. Ele quer mostrar o mínimo possível da pessoa que tá matando a galera pra criar esse suspense. Então as mortes geralmente são gravadas no ponto de vista do assassino, e as ações que ele faz são gravadas em plano detalhe, mostrando só a mão. Mas ao mesmo tempo que ele tem esse cuidado pra criar o suspense, a Angela é tão suspeita por boa parte do filme que eu não sei se chega a ser surpreendente essa revelação. Assim, a primeira vez que eu assisti o filme eu já sabia quais eram as duas reviravoltas, já sabia que ela era assassina, então eu já estava esperando. Se você assistiu o filme sem saber, por favor, comenta aí embaixo o que você achou disso. Eu acho que o que parece que o diretor tentou fazer é jogar a suspeita toda em cima do Rick. Tanto por isso dele ser pistola o tempo todo e querer bater em todo mundo, quanto pela ausência dele em várias cenas-chave de assassinato, que ele fala, tava dormindo. E também pela subtrama do velho do charuto, que tá suspeitando dele. Mas eu não sei se isso chega a funcionar, porque pra mim a suspeita principal sempre foi a Angela. A segunda reviravolta é uma que é melhor preparada na trama e que não é nada óbvia, é que na real a Angela é um menino. Aquele acidente da lancha no começo do filme na verdade matou o pai e a filha. O filho, chamado Peter, sobreviveu e foi colocado sob a custódia da tia maluca dele. E a tia decidiu, já tenho um filho, você vai ser minha filha agora. E passou a criar ele como Angela, forçando isso no garoto. Mas enfim, isso é muito louco porque essa reviravolta é muito mais chocante do que ela ser o assassino. Até pelo jeito que tudo é gravado no final, que é aquele plano icônico da Angela fazendo um nu frontal, mostrando tudo ali, e com uma cara de maluca segurando uma faca. Eles fizeram essa cena com um dublê pelado, usando uma máscara do rosto da Felissa Rose, e eu acho que isso deixa tudo mais perturbador ainda, porque é aquele rosto bizarro, travado nessa expressão maníaca. O resto do filme pode não ser tão assustador assim, mas eu acho que essa cena vale pelo filme todo. E é aquilo, pra ser sincero, eu acho que essa reviravolta nem afeta a trama de assassinato como um todo. Eu sei que os filmes slashers nos anos 80 estavam todos apelando pra ter uma reviravolta chocante no final. Você tem coisas tipo o filme Happy Birthday to Me, que o final não faz sentido nenhum só pra ser surpreendente. E a minha teoria é que o roteirista / diretor colocou essa reviravolta no filme só pra ser chocante mesmo, sem pensar no que isso implicava pra personagem. E eu acho que isso acaba sendo bom, porque criou um personagem que é muito mais complexo do que se ele fosse só, é uma menina assassina porque sim. Tem toda uma questão de gênero muito complicada ali. Parece que a Angela é trans, mas não foi uma identidade que veio naturalmente pra ela. Foi uma identidade imposta pela tia maluca. Então não dá muito bem pra saber como que a personagem se enxerga, se ela se enxerga como Angela, se ela ainda se enxerga como Peter, ou se é uma mistura dos dois. E é aquilo, eu não sou especialista do assunto, não tenho essa vivência, não sei como isso representa a realidade, mas acho que pra função do filme e da personagem Angela, mostra que tem claramente várias ressalvas psicológicas ali, que ela tá num conflito interno constante. Nem fica muito claro no final se ela mata o namoradinho dela porque ele foi babaca mais cedo com ela no filme, ou se é porque ele descobriu a verdade e ela tinha que esconder esse segredo. Dá pra interpretar das duas maneiras. E além disso, ainda tem um trauma a mais que é abordado na metade do filme, que a Angela viu os pais transando quando criança, e por isso toda a relação dela com o sexo é meio esquisita. Enfim, eu acho que isso talvez seja um filme bem problemático por causa de como ele apresenta isso tudo. Como ele faz essa relação entre o trauma de sexo e o conflito de gênero e os impulsos psicóticos da protagonista. Não fica muito claro como essas coisas se conectam. Mas vamos falar a real, o roteirista provavelmente não pensou em porra nenhuma disso, ele só queria fazer um final chocante. E em questão de roteiro, eu acho essa reviravolta boa também, porque ela não acontece do nada, ela é preparada ao longo do filme. Tem todo esse isolamento que a Angela faz das outras crianças, ela sente que não pertence ali. A Guatemala menciona em certo momento que ela nunca toma banho ao mesmo tempo que as outras. E a própria tia maluca, que é médica, assinou os próprios exames físicos pra Angela conseguir ir no acampamento e falou, não mostra isso pra ninguém. Então, no geral, eu acho que é uma reviravolta bem feita e que carrega toda a identidade do filme nela. Eu duvido que ele teria ficado tão conhecido se ele não tivesse esse final tão impactante. Bem, o filme foi escrito e dirigido por um tal Robert Hitzik, e o único outro filme que ele dirigiu foi uma continuação do Acampamento Sinistro, com o mesmo elenco do original, que saiu em 2008. E eu acho que eu meio que já mencionei tudo que tem de destaque na direção do filme. Os pontos de vista, os planos de detalhe, a regra dos terços e a atmosfera realista como um todo. Outro aspecto que eu acho que tem pra mencionar é que, igual Sexta-feira 13, veja bem, ele é um filme que arrasta um pouco os planos pra chegar naquela duração de 1h30, né? Só que nesse caso, em vez de mostrar plano de carro passando pela rua, ele foca muito nos planos de reação
as pessoas gritando quando são atacadas ou quando acontece alguma coisa ruim, e esses planos ficam tanto tempo acontecendo que chega a ficar não intencionalmente cômico. Tipo a garota no começo do filme que fica gritando, descrevendo o acidente da lancha, falando como é horrível, e claro, as atuações ruins não colaboram também. E acho que nesses aspectos técnicos até que o filme não envelheceu tão mal. Os efeitos são bons, o suspense na direção funciona, mas o que não funciona hoje em dia mais, com certeza, é o figurino que grita anos 80 de uma maneira tão exagerada, acho que uma das mais exageradas que eu já vi. Olha a roupa que os monitores usam em algumas cenas. O Tony Ramos Mirim só podia estar usando isso nos anos 80. E por que tem uma cena que a menina escrota tá usando uma camisa com o próprio nome escrito? Quê? Mas falando de figurino, tem uma cena específica que eu gosto, que é um plano que a Angela tá entre a monitora malvada e a monitora boazinha, e elas estão usando umas cores que faz aquela equivalência de anjo e demônio, branco de um lado, preto e vermelho do outro. Não tenho ideia se isso foi proposital ou não, mas eu achei legal. Outro elemento que chama a atenção, claro, não pode faltar num filme slasher, são as cenas de morte. Como eu disse, os efeitos práticos de maquiagem são muito bons, e essas cenas são outra coisa que esse filme faz diferente, porque os efeitos não estão focados tanto na morte em si. Elas geralmente são gravadas de um jeito disfarçado, usando aqueles truques de sempre, os planos de detalhe, e tem até na morte da Judy, ele usa sombras na parede para esconder o que tá acontecendo. Que fica implícito que a assassina pegou uma chapinha de cabelo, ou sei lá que porra é aquela, e enfiou aquilo em partes do corpo que não comportam chapinhas de cabelo. Os efeitos especiais acabam sendo esbanjados mais mesmo, nas cenas que acontecem depois dos assassinatos, quando alguém descobre o corpo. E aí sim o trabalho de maquiagem é foda e às vezes até um pouco exagerado. Tem o cara que morre picado por vespas, tem o cozinheiro todo queimado com os efeitos da pele borbulhando, tem a mina que leva facada no chuveiro também, o cara que morre afogado, são vários efeitos muito bons. E com a reviravolta de que o assassino é um menino magrelo de 13 anos, acho que algumas mortes não fazem tanto sentido, do tipo, como a Angela teve força pra afogar um cara muito mais alto do que ela. E também tem várias cenas que perdem um pouco do sentido porque ela só tá teleportando por aí. Acho que a última coisa que eu tenho que falar aqui é sobre a estrutura de roteiro. Como eu disse, ele tem esse aspecto mais realista, ele mostra as atividades do dia a dia de um acampamento de verão, os jovens jogando jogos, e ele também foca bastante nos romances pré-adolescentes que estão rolando ali. O que talvez seja outro gatilho pra personagem da Angela ficar bem confusa sexualmente. Mas apesar desse estilo todo, ele também tem umas partes que são bem construídas. Tem o personagem do menino de óculos que sofre bullying, que ele fica puto e tira uma faca pra ameaçar os outros. O Tony Ramos confisca a faca dele e mais tarde a assassina usa essa mesma faca pra matar uma galera. E tem o cara de mullet que fica enchendo o saco das garotas, falando que tem cobra na água. A Angela afoga ele no lago e quando encontra um corpo sai uma cobra da boca dele. Tem essas rimas no roteiro que são bem feitas. O que eu acho mais bizarro disso tudo mesmo é que as pessoas vão sendo assassinadas ao longo do filme, e tá bom, o número de figurantes vai diminuindo, os personagens comentam como tem muita gente indo embora por causa dessas mortes, e tem toda essa subtrama do dono pilantra não querendo fechar o acampamento, fingindo que tá tudo bem. Mas porra, se tem gente indo embora é porque a galera tá sabendo que tá morrendo gente lá, e como que tem gente lá ainda? Quem deixa os filhos no acampamento onde já teve 5 mortos? E por que todos os funcionários e monitores continuam, vamos acampar lá no meio da floresta, como se nada tivesse acontecendo? É bem esquisito. Acho que dá pra fechar essa análise falando que o filme meio que só acaba. Isso é uma outra grande diferença que esse filme tem do slasher tradicional, porque a reviravolta acontece, a gente descobre quem é a assassina e rola créditos. A gente não sabe o que aconteceu com a Angela depois disso ou com os outros personagens. Não tem uma conclusão lógica pra história depois daquilo, mas sinceramente, eu acho que nem precisa. Talvez seja melhor encerrar o filme na cena mais impactante mesmo pra galera sair chocada do que fazer um final genérico que venha depois. E tendo dito isso, eu acho que meu resumo geral é que Acampamento Sinistro é um filme bem divertido. Um pouco datado e um pouco problemático, sim, por causa dessa questão de gênero. Eu não acho que é um filme tão bem feito assim, principalmente porque ele tem umas atuações bem meia boca. Mas acho que isso faz parte do charme dele. E eu acho que ele tem diferenciais e cenas marcantes o suficiente pra ser bem merecido o posto dele como cult classic do terror. E é isso daí, gente. Acabou o vídeo.